Vou iniciar a gravação para posteriormente postar essa gravação lá no grupo, porque alguns alunos eu percebi que não entraram. Então, assim, é bem importante todos participarem, porque nesse momento eu creio que muitos de vocês têm muitas dúvidas. Então, esse é o nosso momento de interação, como se nós estivéssemos em aula presencial lá no polo, para vocês sanarem as dúvidas de vocês e eu conseguir responder a dúvida de todos. Então, vamos iniciar. Eu vou começar com a ordem das atividades. Atividades que vocês irão desenvolver no ambiente de vocês. Eu fiz esse passo a passo, essa ordem para vocês, para ficar mais organizado, para vocês conseguirem gerenciar os estudos de vocês. Isso vale para os alunos que iniciaram em fevereiro e muito mais para os alunos que iniciaram agora. Então, nós estamos iniciando a disciplina de qualidade de vida e educação física. Nós já finalizamos a disciplina de cultura corporal do movimento, a qual na semana passada, na segunda-feira passada, nós realizamos a prova. Então, agora vamos explicar como organizar os seus estudos. Então, toda disciplina, ela é composta por 4 teleaulas. Oi? Alguém chamou? Pessoal, alguém chamou? Vou dar continuidade, então. Todos vocês conseguem ver a apresentação dos slides? Só ativem o áudio de vocês para vocês me responderem. Sim. Ok. Meu áudio tá bom? Tá baixo? Dá para escutar perfeitamente. Ah, ok. Obrigada. Bom, então nós iniciamos a disciplina de qualidade de vida e educação física. E a ordem de toda a disciplina, eu passei só dessa que nós estamos estudando, principalmente para os alunos novos conseguirem se organizar. Então, a ordem das atividades funciona da seguinte forma: vocês têm 4 teleaulas. Essas teleaulas, elas são transmitidas lá pelo ambiente virtual de vocês, ou o PDA, que é o portal digital do aluno. Então, quando vocês fizeram a matrícula, a secretaria passou para vocês um login e uma senha. Então, vocês irão entrar no portal de vocês. Os alunos que entraram nesses últimos dias, eu já enviei um tutorial de como acessar. Enviei um link para vocês lerem e enviei um vídeo explicando como vocês acessaram. Então, a teleaula 1, ela sempre vai coincidir com a prova da disciplina anterior. Então, dia 5/4, vocês estavam realizando prova. Então, nesse dia que tem a prova, nós não temos encontros pelo Teams, que é essa plataforma que eu estou utilizando agora. Por quê? Porque vocês têm 3 horas para vocês realizarem a prova. Então, eu fico online, nesse momento, pelo WhatsApp, para sanar as dúvidas de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida na prova, que não seja das questões, né? A dúvida na prova, dúvida a respeito. Às vezes vem questões duplicadas, às vezes vem o aluno tem alguma dúvida ao entrar na prova, que eu também já enviei o tutorial lá no grupo, mas assim eu fico disponível para vocês. Então, hoje é a teleaula 2, a transmissão de vocês inicia às 20h40, mas 20h35 é bom vocês já estarem logados lá no ambiente virtual de vocês, e termina às 10 horas. Então, é o horário da transmissão de vocês. Aí, a maioria das dúvidas a respeito da transmissão, a dúvida maior, na verdade, é a seguinte: prof, mas eu perdi a transmissão ao vivo, eu vou conseguir assistir novamente? Vocês vão conseguir acessar, mas ela fica disponível até 72 horas depois da transmissão online, ao vivo. Então, hoje é segunda, terça, quarta, na quinta-feira, ela já fica gravada para vocês.
E é sempre muito importante vocês assistirem a aula gravada, porque é pela aula gravada que é gerada a pontuação. Aí outra dúvida que muitos alunos têm, mas prof, eu assisti já ao vivo, vou ter que assistir gravado novamente? Terá. E a resposta é simples, terá que assistir novamente, porque quando nós estávamos com a aula de polo, nós fazíamos a transmissão, fazia a transmissão para vocês ao vivo e vocês teriam que assistir novamente. Então, isso não mudou. Continua da mesma forma. Vocês assistem ao vivo e assistem a gravada para vocês gerarem pontuação. Tudo que vocês fazem no ambiente virtual de vocês gera pontuação, então é bem importante. A aula 3, 19/4, e a teleaula 4, 26/4. Então, cada disciplina, vocês têm 4 teleaulas para vocês assistirem. E também tem 4 aulas atividades. Como que funcionam essas aulas atividades? Quando nós estávamos com aula presencial, nós fazíamos, porque o início da aula de vocês é 19h05. Então, das 19h05 até umas 19h30, eu deixava esse momento para vocês. Nós não podíamos estar reunidos, fazer um círculo, estar muito perto devido ao distanciamento da pandemia. Mas eu deixava esse tempo para vocês realizarem essas questões, a resolução das questões. Às vezes vinham 4 questões, às vezes vinha uma questão unificada. E depois nós fazíamos um bate-papo, uma conversa em grupo a respeito dessa aula atividade. Isso não mudou. Então, hoje nós iremos comentar a respeito da aula atividade 2. Então, toda teleaula acompanha uma aula atividade. Na próxima segunda, nós temos a aula atividade 3. E na outra semana, da semana do dia 26/4, nós temos a aula atividade 4. Sempre faremos da mesma forma, ok? Pessoal, quando vocês tiverem dúvida, vocês podem chamar, interromper para eu sanar, ok? Sem problema. A aula atividade já expliquei para vocês que cada teleaula é acompanhada de uma aula atividade, mas eu deixei escrito para a futura consulta de vocês, que esse material eu vou enviar para vocês lá no grupo. Esta é realizada entre as 19h às 19h05 e às 19h30. Durante a reunião no Teams, eu faço correção com as contribuições dos alunos. Então, quem estiver participando, não precisa me enviar por e-mail, porque nós iremos comentar sobre essa aula atividade. Os alunos que não participaram, por algum motivo, terão que me enviar no e-mail, que daqui a pouquinho eu envio lá no grupo, para eu ter a contribuição desses alunos que não participaram ao vivo, igual vocês estão participando. Então, não precisam ter vergonha, se vocês não se sentem seguros, não precisam ligar a câmera de vocês. Eu preciso que vocês só comentem sobre, geralmente vocês comentam e eu enfatizo essa resposta. Então, é mais um seminário. Ninguém está aqui para julgar, então não tenham vergonha. É muito importante a participação de vocês. Toda disciplina é composta de 2 avaliações virtuais. Então, essas avaliações virtuais, elas acontecem em todas as disciplinas. Então, nós temos, e aqui eu já coloquei a data dessa disciplina que nós começamos, que é a avaliação virtual. A primeira, ela começa dia 22/3 e começou e vai até 3/5. E a segunda, dia 22/3, vai até 10/5. E aí é a seguinte questão. Pronto, mas eu perdi. Eu esqueci da data, passou, eu não consegui responder. No final do semestre, nós vamos ter 2 substitutivas. A substitutiva da avaliação virtual 1 e a substitutiva da avaliação virtual 2. Então, dia 31/5 a 6/5, vocês terão essa chance de fazer essa avaliação que vocês perderam. Somente dá para fazer quem perdeu. Não tem como vocês melhorarem a pontuação de vocês. Cada uma das avaliações virtuais vale 750 pontos. Então, se vocês não realizaram somente, que ela ficará disponível para vocês no final do semestre. Professora. Oi. Professora. Oi, pode dizer. Uma dúvida. Se é feita a V1 e a V2, não precisa fazer a subjetiva?
Não, se você faz a V1 e a V2, não tem necessidade, porque a substitutiva, você só vai substituir caso você perca alguma delas. Então, se você já Entendi. fez na data certinha, não se preocupe. Mas eu sempre digo o Ela é como seguinte: se fosse uma recuperação. oi? Ela é como se fosse uma recuperação. Sim, uma recuperação se você perdeu, não para recuperar pontos. Ah, entendi. Então, assim, eu sempre digo para vocês terem cuidado, que alguns alunos falam o seguinte para mim: ah, prof, mas eu vou deixar para fazer tudo no final do semestre, eu tenho muita atividade para eu cumprir, toda disciplina tem muitas atividades, ainda mais essas disciplinas que acontecem ao mesmo tempo. Mas eu digo para vocês, se vocês deixarem somente para fazer lá no final do semestre, vai acumular muito conteúdo, porque cada avaliação virtual, elas são compostas de 5 questões, em 5 questões assertivas. Então, se vocês deixarem todas as disciplinas para o final do semestre, vai virar uma bola de neve. Então, assim, tenham cuidado, façam dentro do prazo. Eu sempre envio no grupo um arquivo em Word, hoje também vou enviar. Tudo que é falado toda segunda-feira que nós temos encontro, eu envio para vocês conseguirem ter à mão escrito o passo a passo de tudo que vocês precisam fazer, até para vocês conseguirem nortear os estudos de vocês. Bom, e onde vocês encontram o conteúdo para fazer as avaliações virtuais? Porque vocês têm o livro digital e vocês têm também o conteúdo web, mas provavelmente as questões, elas serão, o conteúdo das questões vocês encontrarão em conteúdo web, que também vale pontuação. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem para os alunos que entraram agora. Aqui para ninguém ter dúvida. Bom, toda disciplina tem um fórum. Esse fórum, ele é uma questão, o professor da disciplina, ele envia esse fórum para vocês, ele posta lá numa data, e vocês precisam ler, interpretar e responder. Então, assim, o Fórum da Disciplina de Qualidade de Vida e Educação Física, ele começa dia 5/4 e termina dia 26/4. Eu preciso que vocês prestem bem atenção que o fórum não tem uma substitutiva. O fórum não tem uma substitutiva. Então, se vocês perdem o fórum por algum motivo, vocês não conseguirão fazer novamente. E perdendo o fórum, vocês perdem 1000 pontos. Então, cuidado com essa questão da pontuação do fórum. Por quê? Porque dentro de cada disciplina, vocês precisam atingir 6.000 pontos, que é o mínimo. De 6 a 12.000 pontos. Só que vocês precisam atingir, no mínimo, 1.500 pontos de prova para vocês passarem na disciplina. E os alunos que entraram até antes do dia 9 precisam estar com o desafio nota máxima em dia. Os alunos que entraram a partir de agora, eu vou falar posteriormente a respeito do desafio. Mas os alunos que entraram antes do dia 9 desse mês, do mês 4, precisam estar também com o desafio nota máxima em dia, que vale pontuação. Mas voltando a falar do fórum aqui, como que vocês farão? Vocês têm uma questão, vocês precisam ler e interpretar, e vocês precisam fazer 2 postagens, mas não 2 postagens no mesmo dia. Por quê? Porque se vocês fizerem só uma postagem, vai ser contabilizado 50% de completude. Vocês postam, esperam o professor responder, porque ele sempre vai dar um feedback a respeito daquela resposta que vocês postaram, e depois vocês postam novamente uma outra postagem distinta, não pode ser a mesma. Não esqueçam que vocês precisam postar de acordo com o que foi perguntado. Então, se fala sobre, exemplo, a cor vermelha, vocês vão postar sobre a cor vermelha, não vão postar sobre a cor azul. Tem que ter um critério para vocês postarem e não copiem da internet, porque o professor vai saber que é plágio e vai dar problema para vocês. E vale 1000 pontos, então, pessoal, cuidado com o prazo. E eu sempre envio esse prazo para vocês lembrarem, sempre vou avisando, principalmente quando estiver próximo ao vencimento. Bom, vamos continuar com bastante conteúdo. Então, igual eu falei no início,
Toda disciplina tem 4 teleaulas e posteriormente ocorre a prova, contendo todo o conteúdo estudado nesses 4 encontros. Então, vocês irão utilizar o livro digital de vocês, para vocês estudarem, as avaliações virtuais, o conteúdo web. Vocês irão utilizar até a aula atividade. Algumas questões já aconteceu de cair questões da aula atividade. E a prova de vocês funciona da seguinte forma. Vocês têm uma semana inteira para vocês escolherem um dia. Mas eu deixo bem claro que vocês façam prioritariamente no dia de aula. Então, façam no dia 3/5. Por quê? Porque eu estou disponível para vocês. E aí, já vou também só falar a respeito dos alunos que estão me enviando mensagem em outro dia da semana. Se eu não estou com aula online, igual estou com vocês, eu respondo. Mas assim, eu tenho turma de segunda a quinta, então cada dia é uma turma diferente. E às vezes eu não respondo no dia porque eu estou com outra turma. Então, deem prioridade para vocês fazerem as perguntas, os questionamentos de vocês na segunda-feira, mas das 7h05 às 22 horas, das 19 às 22 é o meu horário de trabalho, que assim eu consigo sanar as dúvidas de vocês. E a prova funciona da mesma forma, façam ela no dia da oferta de vocês, no dia da aula, porque caso ocorra algum problema, eu consigo auxiliar vocês. Porque nos outros dias, repetindo, eu estou com outras turmas, aí às vezes dificulta um pouquinho. Porque a aula atividade eu faço com todas as turmas, então aí fica um pouquinho complicado. Eu coloquei essa imagem aqui, somente para reforçar o que eu já havia dito desde o início, que toda disciplina, eu coloquei qualidade de vida e educação física, mas toda disciplina tem a mesma quantidade de atividades a serem realizadas. Então, a ordem é a ordem que eu passei para vocês e cada uma delas tem um prazo. Dentro de leitura, vocês têm um livro, que vocês baixam o livro de vocês. Então, nesse documento aqui, onde está escrito materiais externos, vocês baixam o livro de vocês, para vocês terem acesso nas 4 sessões do livro, que são as 4 teleaulas. Conteúdo web, onde vocês encontrarão conteúdo para vocês pesquisarem avaliação virtual. Engajamento, AVA. Esse engajamento é a pontuação que vocês têm no ambiente virtual de vocês. Avaliação virtual são as 2 avaliações e as substitutivas. Atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem. Todas elas valem pontuação. E como que funciona? Atividade diagnóstica é o pré-aula de vocês. Então, sempre antes de vocês assistirem a aula, vocês podem fazer atividade diagnóstica. Então, para saber se vocês têm algum conhecimento prévio a respeito daquela disciplina. Então, na aula de hoje, antes de iniciar a aula, depois que nós finalizarmos esse nosso momento, vocês respondem. Então, são questões que vocês respondem relacionadas ao conteúdo. Atividade de aprendizagem é o pós-aula de vocês, ou seja, vocês fazem depois que vocês finalizam a aula, depois que vocês terminam a aula. O fórum, que eu acabei de explicar para vocês, a teleaula, que compõe a aula atividade, não aparece aqui, mas compõe a aula atividade junto, e a prova presencial da disciplina. Aparece a data da primeira chamada, a data da segunda chamada, e o que é essa data de segunda chamada? É quando vocês, por algum motivo, perdem a primeira chamada. Aí vocês precisam solicitar a segunda chamada da prova para não reprovar na disciplina. Daqui a pouquinho eu já vou passar o resumo da disciplina anterior para os alunos que não realizaram a prova, precisam solicitar. E a recuperação. Então, se vocês na prova, vocês não atingiram o mínimo de 1.500 pontos, automaticamente o nome de vocês já vai aparecer na recuperação. Dando sequência. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não. Alunos novos, Luciana, Rodrigo, Lucas, tudo certo? Ah, tudo certo, entendi certinho. Ok. Bom, vocês têm algumas disciplinas que elas têm datas semelhantes. Então, a primeira disciplina que eu vou comentar com vocês é a disciplina paralela online. Essa disciplina paralela online, ela também tem todas as atividades que eu acabei de explicar para vocês.
Mas eu coloquei aqui somente as mais importantes, mas se vocês entrarem na disciplina, que é a Sociedade Brasileira de Cidadania, vocês têm todas as mesmas atividades da disciplina que eu acabei de explicar. Então, avaliação virtual 1, 8/2 a 24/5, o prazo é um pouquinho maior. Avaliação virtual 2, 8/2 a 31/5, fórum 8/2 a 26/4, prova 24/5 a 29/5. Então, a prova tem uma data diferente, que é a semana de provas da Paralela Online, perdão. Deem prioridade para fazer também dia 29/5. Provavelmente, dia 29/5, será outra professora que estará com vocês, porque nesse momento eu já estarei de licença maternidade, mas a professora Vitória irá assumir todas as minhas turmas e ela estará na segunda-feira para auxiliar vocês nessa data. Bom, a 100% online. Eu só creio que eu coloquei o nome duplicado ali, gente, só para formar. Só um pouquinho. Coloquei Sociedade Brasileira de Cidadania novamente. Só um pouquinho. Essa disciplina de vocês paralela online, me perdoem, só foi um erro de digitação. Educação é a disciplina de vocês. Eu acabei duplicando aqui, então desconsiderem essa imagem. Depois eu só corrijo e envio lá no grupo de vocês. A disciplina 100% online é uma disciplina que vocês têm poucas atividades para vocês realizarem. E vocês têm duas. Vocês têm educação à distância e vocês têm educação cultura digital. A educação à distância, avaliação, vocês têm web aula e vocês têm um fórum. Então, aqui foi um erro de digitação. Considerem essa parte. Eu já corrijo e envio para vocês. E a educação cultura digital, vocês têm avaliação virtual 1 e 2. E vocês não têm prova. Vocês só têm prova na disciplina paralela online. Daqui a pouquinho, espero que dê tempo hoje, nós temos alguns minutinhos ainda, eu vou falar do trabalho em grupo. Se por acaso não der tempo de eu falar do trabalho em grupo, eu já vou enviar no grupo o dia que eu falei a respeito do trabalho para os alunos novos assistirem. Mas a minha preocupação maior é a seguinte: tem muita gente sem grupo. Então, eu vou dar um prazo para vocês até amanhã, de vocês estarem cadastrando esses grupos. Tem um tutorial também para cadastro de grupo, que eu já envio no grupo para vocês não ficarem sem nota do trabalho em grupo, que é o PTG. Quando eu falar sobre PTG, tenham já a ciência que eu estou falando do trabalho em grupo. A realização dele começou dia 8/2, vai até dia 4/5, que é a postagem. A correção, 8/2 a 24/5. Mas por que, prof, tem uma correção tão extensa, uma data tão extensa? Porque conforme vocês forem postando, se não estiver bem próximo da data final, o professor, o tutor online, ele vai dar um feedback para vocês. Então, ele vai dizer se está bom, se precisa de algo acrescentar, precisa de correção quanto às normas. Então, conforme vocês forem realizando, vão postando o trabalho de vocês para vocês terem essa resposta do professor. A recuperação, 25/5 a 1/6, então 6, caso vocês postem dia 4. Dia 4 eu digo para ninguém postar trabalho, postem sempre uns 2 dias antes, porque o sistema vai estar congestionado. Vai aparecer para vocês um erro 500 ou erro 400, que é um erro que acontece por congestionamento do sistema, porque a maioria dos alunos deixam para fazer essa postagem de última hora. Então, não sejam a maioria, tá, gente? Postem com antecedência. Então, recuperação, se por acaso, depois dessa data, o professor enviar que precisa de algo a melhorar,
Ele vai enviar uma consideração para vocês e vocês irão postar o trabalho de vocês novamente. E a correção da recuperação, 25/5 a 14/6. Aqui estamos, deixa eu responder uma aluna aqui, no grupo, no WhatsApp, perdão, só um segundo. Eu já continuo. Bom, os alunos que estão sem grupo do bacharelado. Nós temos a Indiamara, temos a Jéssica, o Lucas, o Rodrigo, que eu acrescentei ele hoje no grupo, e a Maria. A Maria Eduarda, eu não sei se a aluna é desistente, mas quem for cadastrar o grupo, já coloque ela. Eu preciso de um grupo só, para vocês não ficarem com muitos alunos. O Lucas havia comentado que tinha cadastrado um grupo, mas as meninas saíram, algo assim. Eu preciso de um grupo só. Então, vocês escolhem uma pessoa, até mesmo o Lucas, que já havia feito esse cadastro. Se você quiser fazer, Lucas, pode fazer. Eu preciso que você coloque todas elas no grupo. Indiamara, Jéssica, Lucas, Maria Eduarda e Rodrigo. E assim, um grupo só, para não ficar grupos de 2 ou de menos alunos. Porque assim fica mais fácil de vocês, principalmente vocês que são primeiro semestre. Então, para vocês conseguirem se nortear na execução do trabalho. E eu preciso disso até amanhã, gente. Porque se vocês não fizerem esse trabalho em grupo, vocês reprovam na disciplina e vocês irão pegar dependência para o próximo semestre. De digitação também é licenciatura, tá, gente? Então, na licenciatura nós temos 2 alunos. Temos a Luciana e o Wellington. Eu já vou enviar nesse momento como vocês fazerem o cadastro do passo a passo do cadastro do trabalho em grupo. Eu já vou enviar lá no grupo para vocês conseguirem fazer e encontrar ali. Acabei de enviar como cadastrar o grupo para o trabalho. E temos o resumo. Então, o que é esse resumo? E antes que os alunos falem, prof, você está mostrando nossas atividades. Eu sempre faço isso, é a hora da coordenação. Por quê? Porque às vezes os alunos se perdem em algumas atividades e... Ai, prof, mas você não avisou, você não falou. Então, aqui eu mostro o que vocês realizaram da disciplina que nós concluímos. Mostrar a nota da prova, então por isso que está riscadinho, porque isso é muito específico de cada um, então não quero mostrar a prova de vocês. Bom, nessa primeira parte, que aqui está tudo em verdinho, é ótimo que esteja em verdinho, a Cris merece um super parabéns e a Nicole também. São as atividades diagnósticas e de aprendizagem. Então, parabéns quem está tudo verdinho, o objetivo é estar verde. Avaliação virtual é nessa coluna, então aparece a pontuação da avaliação virtual. Jéssica precisa fazer a avaliação virtual 2. Quem mais precisa? Indiamara precisa fazer a avaliação virtual 2. Jéssica, João Pedro, Jéssica da Silva, essa primeira Jéssica Casinato. Lucas do Vale também precisa fazer. Prestem atenção aos prazos. Se vocês, por acaso, perderam, precisam fazer a substitutiva. Luiz Gustavo, Maria Eduarda, Nicole, fez a 2 e não fez a 1, então perdeu o prazo da 1, precisa fazer a substitutiva. O Rodrigo entrou posteriormente, então essa disciplina você não faz, Rodrigo, você faz no próximo semestre. Conteúdo web precisa estar em roxinho, quem está, precisa estar em cinza, quem está em roxo não fez. Então, vocês precisam realizar o conteúdo web. Esse engajamento vai aparecer somente quando vocês concluírem o semestre. Então, aqui o engajamento vai ser a pontuação total de tudo, por enquanto não tem. Aqui o fórum, de quem fez o fórum,
parabéns para quem realizou, estão com 1000 pontos. Leitura, para quem abriu o livro, quem baixou o livro. A prova, quem realizou a prova. Depois eu preciso só comentar com os alunos que não fizeram a prova, porque teve alguns alunos que não fizeram. E nessa última parte aqui é a teleaula, quem assistiu a teleaula. Quem não assistiu não tem pontuação. Então, Índia Mara não tem pontuação, João Pedro, a Maria, Rodrigo não faz. Então, esses são os alunos de bacharelado. Alunos de licenciatura, eu só preciso que a Luciana me confirma que você não tem essa disciplina, Luciana. Você consegue olhar no seu ambiente virtual a cultura corporal do movimento, eu creio que você entrou na metade dela. E eu imagino que ela estará disponível para você no próximo semestre. Só confirma para mim. Luciana, você me ouve? Pessoal, então esse foi... essas foram as dúvidas maiores que eu fiz. Oi, diga. Oi, Luciana. Desculpa, prof, atrapalhar você. Eu acho que eu não tenho esse que você me falou agora. Eu vou ter que deixar para o semestre que vem, tá? Sim, provavelmente você, como você entrou na metade da disciplina, automaticamente ela entra para você no próximo semestre. Eu estava verificando, por isso que eu estava bem atrapalhada aqui, eu não estava achando as coisas, prof, mas acho que estou me engajando agora aqui. Tá, Beleza? Mas deixa para a próxima, então, essa do movimento corporal aí, nós fazemos no segundo semestre, então, daí, né? Daí os outros conteúdos eu coloco em dia daí. Ah, sim, mas agora ficou mais claro para você? Tá ficando, tá clareando, prof. Ai, que bom. Beleza. Lucas, Rodrigo, tudo certo, meninos? Sim, entendi tudo até agora. Tá bem tranquilo, prof. Ai, que bom. Tá tudo certo, professor. Tô entendendo mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos, mas vai entender. Sim, mas nas dúvidas vocês precisam me perguntar, não fiquem com a dúvida. Beleza. Bom, gente, então agora nós vamos falar a respeito... O pessoal também que já estava, que entrou em fevereiro, vou abrir para as dúvidas de vocês também. Pessoal, alguém mais com alguma dúvida? Podemos dar continuidade? Sim. Ok. Eu vou colocar aqui um trabalho em grupo, então. Para explicar para vocês. Bom, todo semestre vocês têm uma produção textual em grupo, que é o PTG. Então, vocês irão encontrar esse documento, que eu também posso enviar para vocês, mas vocês encontram lá dentro. O meu asa é diferente de vocês, atenta na disciplina, mas é sempre a última. Então, atividades interdisciplinares. Vocês entrando em atividades interdisciplinares, vocês já têm acesso às datas, para vocês aparecem as datas de realização. Vai aparecer um pouquinho diferente, tá? Mas esses 2 arquivos que eu irei mostrar para vocês, tanto no Word quanto em PDF, vocês conseguem baixar por aqui. Que é esse arquivo aqui que eu vou passar para vocês. Eu estou comentando sobre novamente, porque eu não sei ninguém perdido. Então, para vocês começarem já na execução do trabalho de vocês. Eu vou passar aqui e vou ler rapidinho, porque daqui a pouco começar a aula de vocês. Essa primeira parte são bem-vindos para vocês e explicando o porquê do PTG, então vocês façam a leitura. E orientações para a execução do trabalho. Então, aqui que é a parte que eu preciso que vocês prestem bem atenção, para vocês não ficarem perdidos depois. Aqui nós temos a primeira parte. Então, o desenvolvimento, ele é desmembrado em 2 partes. A primeira parte é a produção de texto. Então, foi disponibilizado para vocês várias leituras, ou seja, vários artigos. Você tem a bibliografia completa, que vocês utilizam até depois
para vocês colocarem nas referências bibliográficas. Nesse link, vocês irão baixar o arquivo, ou vocês vão abrir ele direto no navegador de vocês, para vocês conseguirem terem material para vocês fazerem essa reflexão que vem logo a seguir. Então, nós temos dois artigos de leitura obrigatória. Então, não lembro quem, mas alguns dos alunos me enviaram a seguinte pergunta: prof, mas é obrigatório? É obrigatório. Vocês têm a possibilidade de acrescentar, mas vocês não podem tirar essas leituras obrigatórias. Vocês precisam ler esses artigos. Então, tem esses dois artigos. Depois que vocês fizeram a leitura, vocês irão fazer uma análise e reflexão dos textos propostos, que são esses dois, para que você possa redigir uma produção textual em forma de texto crítico argumentativo, a partir do seguinte tema: as barreiras e potencialidades sobre a manifestação da cultura corporal do movimento humano e o campo de atuação da educação física no cenário atual. Então, o tema do trabalho de vocês é esse aqui. E depois que vocês lerem os textos, vocês precisam saber do seguinte: é importante que o texto aborde os conteúdos presentes nos artigos disponibilizados, por uma síntese sobre a cultura corporal do movimento humano para a educação física nos diferentes ambientes da atuação profissional. Além dos textos de leitura obrigatória, será possível acrescentar informações a respeito do tema nesta etapa de produção de texto, como artigos científicos de fontes confiáveis, como livros e publicações de trabalhos em anais de congressos. Então, eu sempre digo que no Google Acadêmico vocês têm bastante artigos. E também tem um site, o F-Deportes, que vocês conseguem pesquisar, também tem muito artigo relacionado à cultura, na verdade, não só a cultura corporal do movimento, mas a área de educação física, tanto licenciatura quanto bacharelado. Alguém me chamou? Impressão que alguém chamou. Bom, então essa que eu li para vocês é a primeira parte, que vocês irão fazer. Vão ler e vão fazer uma síntese. O que é uma síntese? É um resumo. Então, tem as orientações específicas. Elabore um texto de no mínimo 3, no máximo 4 páginas de conteúdo escrito, sem tópicos. Redigir de acordo com as normas da BNT atual. A segunda parte, produção de texto 2. Então, tudo essa primeira parte e segunda parte, ela faz parte do desenvolvimento. E ela é desmembrada em duas, igual eu comentei no começo. Aqui também apresentam mais 2 artigos para vocês lerem. E após, faça uma análise e reflexão dos textos propostos para que possa redigir uma produção textual em forma de texto crítico argumentativo a partir do seguinte tema: a qualidade de vida na sociedade e o campo de atuação da educação física. É importante que o texto aborde os conteúdos presentes nos artigos disponibilizados, como uma síntese geral que aborde sobre a complexidade da relação dos fatores que envolvem a atividade física, a qualidade de vida na sociedade e a educação física nos diferentes ambientes de atuação profissional. Porque quando nós pensamos em educação física, nós temos que pensar amplamente. A educação física não está só inserida lá no treinamento esportivo, nem somente na escola. Então, nós temos vários locais de atuação do profissional e do professor de educação física. Porque existem diferentes ambientes para um profissional ou um professor de educação física atuar. Além dos textos de leitura obrigatória, será possível acrescentar informações a respeito do tema nesta etapa de produção de texto com artigos científicos de fontes confiáveis, como livros e publicações de trabalho em anais de congresso. Então, vocês sempre, quando forem pesquisar, pesquisem em locais que são de fontes confiáveis. Tem alguns sites, alguns blogs que eu não gostaria que vocês pesquisassem, porque não tem referência bibliográfica. Então, precisa estar referenciando algum autor. Elabore um texto de no mínimo 2
e no máximo 3 páginas de conteúdo escrito, sem tópicos, redigir de acordo com as normas da BNT atual. Lembrando que o uso indevido de trechos no texto sem a devida citação e que caracterize cópia de outros autores ou de páginas da internet invalidará essa produção textual interdisciplinar em grupo, se houver dúvida, consulte seu tutor. Então, assim, pessoal, essa parte é uma parte bem importante porque se enquadra na questão do plágio. O que é um plágio? É quando você copia da internet ou de algum livro e não faz a devida referência. Então, se você ler um artigo, você achou muito interessante aquela parte, você pode sim colocar no seu trabalho, mas você precisa referenciar com citações e também colocando nas referências bibliográficas, porque não foi algo que você escreveu. Se você está copiando e não dando a devida referência, você se apropriou de algo que já tinha sido escrito por outra pessoa. Então, é bem importante vocês não fazerem isso, porque acaba invalidando o trabalho de vocês. Vocês são um grupo, então se um faz, todos irão ser prejudicados por essa situação. Bom, orientações para a execução do trabalho. Ele precisa conter capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e referência. Eu já vou explicar bem certinho essa parte para vocês no documento do Word que também foi disponibilizado para vocês. Eu já vou colocar lá, para dando uma adiantadinha, senão nós não conseguimos terminar antes da aula de vocês. Esse arquivo que eu mostrei para vocês, ele está sem o logo, mas assim que eu terminar aqui, eu consigo enviar para vocês o logo da universidade. Bom, aqui é a capa, então precisa ter o nome do curso, então os alunos de licenciatura vão colocar Educação Física licenciatura, os alunos de bacharelado irão colocar Educação Física bacharelado. O nome dos autores em ordem alfabética, prestem atenção que é... Então, eu vou colocar aqui para vocês, se vocês forem digitar, vai aparecer o tamanho de letra que precisa e a fonte. Produção textual, que vocês não mexem, cidade, Cascavel, ano 2021, nomes dos autores em ordem alfabética novamente. Aqui também envio para vocês um modelinho de como vocês já está prontinho, para vocês colocarem. Ao terminar aqui, eu já consigo enviar no grupo. Novamente, cidade e ano, Cascavel 2021. Bom, então o sumário. Introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. Vocês já vêm apresentando nesse modelo a paginação. Então, vocês não precisam colocar página e o texto já está formatado nas normas da BNT. Então, se vocês não saírem dessa formatação, vocês não precisam mexer em muita coisa. Esse sumário, ele é automático. Então, como vocês procedem no sumário automático? Vocês não mexem aqui. Então, por exemplo, eu fiz a minha introdução e ela só pode dar uma página, mas deu duas, só para vocês entenderem, tá? E eu preciso, eu não vou mexer na introdução não, vou mexer aqui no desenvolvimento. Vou colocar aqui, primeira parte. Só para vocês entenderem. E aqui é o desenvolvimento. Vou colocar desenvolvimento. Bom, quando vocês precisarem editar algo para aparecer no sumário, vocês não vão digitar no sumário, vocês vão digitar no corpo do texto. Então, como vocês fazem a atualização? Vocês irão retornar e vão clicar com o botão direito do mouse
e colocar atualizar campo. Quando vocês colocarem atualizar campo, automaticamente vai atualizar o sumário. Aqui vocês podem perceber que ele está com erro. Por quê? Porque está todo em caixa alta, letra maiúscula, e eu coloquei só a primeira de cada palavra. Então, eu preciso arrumar isso aqui. Vamos colocar maiúscula. Aqui. E vamos atualizar lá no sumário novamente. Botão direito do mouse. Atualizar. Aí atualiza o índice inteiro. Vocês podem fazer para atualizar a página e atualizar o sumário. Então, não mexa no sumário. Depois que vocês salvar, então não mexa. Agora eu vou voltar aqui, vou apagar essa primeira parte, só para demonstrar novamente como que funciona. Botão direito do mouse, o mouse está meio ruim aqui. Atualizar campo. Atualizar o índice inteiro. Aí, voltamos ao sumário inicial. Bom, voltando aqui à introdução, neste apresentar o contemplado, objetivo do trabalho, problematização e a síntese do processo de desenvolvimento. Então, vocês precisam escrever de meia a uma página. Lauda significa uma página digitada, ok? E aí, todas as informações que estiverem em vermelho, vocês precisam apagar depois, tá bom, gente? Não vai essa escrita aqui que foi colocada para vocês, só para vocês se nortearem. Então, o que precisa conter nessa introdução de vocês? O que vocês, basicamente, é um resumo de todo o trabalho de vocês, mas ele precisa caber em uma página. O tema que vocês irão abordar, que eu mostrei para vocês anteriormente, o objetivo desse trabalho de vocês. Então, precisa estar nessa parte, na primeira parte, que é a introdução. Bom, desenvolvimento. Neste item, você deve inserir propostas solicitadas na produção textual. Leia atentamente as orientações da produção textual, disponibilizadas no AVO, que é o documento que eu acabei de ler com vocês, conforme as especificidades do seu curso semestre. Então, aqui vocês sabem que são divididos em duas partes. Vocês podem colocar um subtítulo colocar nessa parte aqui, vocês irão colocar título, subtítulo. E vocês colocam um subtítulo para vocês começarem a escrever. Então, pode estar contendo a primeira parte e depois a segunda parte, que foi dividida em dois. E as considerações finais. Então, o trabalho de vocês não é muito extenso, mas vocês precisam fazer bem certinho, seguir as regras e as normas. E as considerações finais, que é a conclusão. Então, neste item, você deve apresentar as suas considerações finais com comentários decorrentes de reflexão acerca da elaboração da proposta. Então, o que vocês aprenderam na execução desse trabalho? Qual foi o benefício que trouxe para vocês ao realizar o trabalho? Então, isso vocês precisam estar conversando em conjunto com o grupo de vocês. Essa parte deverá conter, no mínimo, meia e no máximo uma lauda. E as referências simplesmente vão copiar aquelas e vão colar. Para vocês verem, a referência está prontinha para vocês colocarem. Para vocês copiarem a referência
vão copiar a referência aqui. A única coisa que vocês é a data de acesso. Então, eu vou colocar lá. Vocês precisam mudar a data de acesso. A data que vocês acessaram. Então, vamos supor que vocês estejam fazendo hoje, 12. E outra coisa bem importante, elas precisam estar em ordem alfabética. A referência em ordem alfabética. E na referência bibliográfica, vocês não colocam justificado. O que é justificado? Quando vocês deixam ela assim. Ela precisa estar somente alinhada à esquerda, ok? Então, assim, é a norma da BNT referente às referências bibliográficas. Então, para nós concluirmos essa questão do trabalho, eu preciso, até amanhã, que as pessoas que estão sem grupo façam o cadastro em grupo, do cadastro do grupo, que eu já entrei lá no grupo de vocês como cadastrar o PPG, porque amanhã eu vou verificar e vou enviar. Não é nem dia da nossa aula, mas eu vou enviar para vocês. Se cadastraram ou não. Eu preciso desses grupos cadastrados para vocês começarem a fazer. Façam outro grupo no WhatsApp, contendo todos os colegas que vocês querem colocar no grupo. E é obrigatório vocês fazerem, senão vocês irão reprovar na disciplina. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nenhuma? Pode ir para a biblioteca pública, prof? Fazer. Perdão, você não cortou o áudio, não te ouvi direito. Dá para ir para a biblioteca pública fazer esse trabalho? Sim, pode. Vocês podem Antes, né? pesquisar artigos extras também, fica a critério de vocês. O antigo que tem lá, né, para pesquisar, né? A biblioteca está funcionando normal? Olha, eu não sei, mas vou ligar amanhã lá para ver como é que tá. Porque E aí se dá, né? É de quantas pessoas o grupo, prof? São de 2 a 7 pessoas. Tá. Uhum. Não, que por causa dessa pandemia aí, dá para fazer um grupo de 4, 5, daí ficam mais isoladinhos, dependendo de onde for fazer esse trabalho, como é que a gente vai realizar ele, né? Então, eu aconselho vocês a conversarem pelo WhatsApp mesmo, porque encontro presencial agora é bem complicado, né? Não, tamo um jeito. Temos alguma dúvida mais? Tudo bem até aqui? Agora é o seguinte, eu só vou fazer um print aqui dos alunos que estão participando da aula, porque esses alunos não irão precisar enviar para mim a avaliação, não precisarão enviar para mim a aula atividade de hoje. Mas, quem não participou, vai precisar. Então, vocês tinham algum questionamento? Eu vou até baixar aqui, para nós conversarmos sobre a aula atividade rapidinho, porque daqui a pouco começa a transmissão da aula ao vivo de vocês. Deixa eu só colocar aqui. Bom, a aula atividade de vocês hoje, ela veio com um questionamento. Deixa eu colocar aqui. Opa. Tá. Eu vou pular direto para a atividade 2, para nós, eu corrigir rapidinho
porque já é 8h26. Então, era o seguinte, caro aluno, nessa unidade foram apresentados temas relacionados à qualidade de vida no trabalho. Entre eles, abordou-se sobre o ambiente de trabalho e a diminuição da produção, atrasos, faltas e afastamento, sendo que muitos desses absenteísmo, ausência do trabalho, é resultado de algumas complicações ocasionadas de alguma doença ou algo similar. Neste sentido, escreva sobre duas dessas implicações e doenças abordadas no conteúdo, DORTS e LER. Aponte o que são os locais mais comuns que comprometem o corpo humano, a prevenção e dicas importantes, buscando eliminar os fatores predisponentes. Então, aí essa foi a informação que foi disponibilizada para vocês escreverem sobre DORT e sobre LER. E agora é a parte que entra a interação de vocês. Por isso que eu falei que eu não quero ninguém com vergonha. Pelo menos uma contribuiçãozinha eu quero de cada um de vocês. Vamos começar por ordem alfabética. Não, ordem alfabética não. Vamos começar por ordem aqui dos nomezinhos que estão aparecendo para mim aqui. Daniel Ângelo. O que você colocou na sua atividade? Daniel. Você me ouve, Daniel? Você ativa o seu áudio. Fale para nós o que você escreveu. Tá, eu vou passar, então, para a Gabriele, depois o Daniel vai responder. Gabriele, o que você colocou na sua resposta? Boa noite, prof. Boa noite. Então tá, para falar, né, o que são. Sim. São responsáveis por afastamento e limitações das atividades diárias e laborais. Os locais comuns que comprometem o corpo humano. Os distúrbios mais comuns são tendinite de ombro, punho e cotovelo, lombalgia e mialgia. A prevenção, mais ou menos, seria isso. Evitar estresse, a causa de depressão, ansiedade, tudo isso causa sensação de dor e aumenta a tensão muscular. Muitas das vezes pode não ter relação com as tarefas do trabalho, de esforço, e sim com os fatores emocionais e psicológicos, fatores sociais, familiares, econômicos, estresse e insatisfação no trabalho, podem causar sintomas físicos também. Seria mais ou menos isso. Muito bem, eu vou fazer assim, porque eu sempre falo muito. Eu vou deixar vocês responderem e depois eu faço o feedback final para nós fecharmos a nossa aula. Deixa eu só ver se alguém mandou mensagem que... Peraí. O Daniel me mandou mensagem que... Não conseguiu, eu acho que estragou o fone. Bom, vamos para a Cris. Boa noite, prof. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô ótima, vai o textão. Tá. Fique à vontade. A LER, ela é uma lesão por esforço repetitivo, né? É uma lesão por trauma. Dor nos membros superiores e nos dedos. Os sintomas são dor no movimentar, né? E formigamentos. Esses são os principais sintomas. Então, caso tenha, você tem que buscar um auxílio médico. Esta síndrome, ela tem um grupo de doenças, tais como a tendinite, a bursite, a síndrome do punho de carpo. Ela afeta músculos, nervos, tendões, causando dores e inflamações. E a DORT é um distúrbio osteomuscular relacionado
ao trabalho, né? Lesões. Esses sintomas, eles são associados como doenças ocupacionais, tanto a LER e tanto a ORTS. Deixa eu ver aqui. Claro, postura inadequada, você ficar com postura errada, a coluna, encosto errado da cadeira, né? A gente também tem que evitar cruzar as pernas. Só um pouquinho. Ok. Prof, só um pouquinho. Minha filha chegou aqui na sala. Só um pouquinho. Sem problema. Eu vou passar para outro colega, depois você retoma. Jéssica Pazinato. Oi, prof. Já vou Pazinato ou passar bem Pazinato? isso. Estou falando certo o sobrenome, Jéssica? O meu é Pazinato. Ok. Tá, o que eu fiz? LER e DORT são um conjunto de doenças que atingem estruturas como músculos, tendões, nervos e líquidos articulares. O que mais contribui para o surgimento da LER e DORT seria os movimentos repetitivos, um ritmo de trabalho intenso, móveis, materiais de trabalho que não estão de acordo com a função do funcionário. E os locais mais comuns que costumam comprometer são a região cervical, ombros, cotovelos, punhos, mãos, região lombar e joelhos. E para prevenir, seria interessante organizar a forma de executar o trabalho, controlar o ritmo, cuidar da postura. Seria basicamente isso. Ok, muito bem. Lucas, sua vez. Conseguiu fazer a atividade, Lucas? Lucas, não me ouve? Eu vou passar então para a Luciana. E, prof, você desculpa, eu não fiz a tarefa ainda. Eu tava meio perdida ainda, né? Sem Mas problema. tô me organizando aqui, mas até amanhã eu já faço e te envio. Daí tem que te enviar, né? Sim, daí quem não contribui aqui me envia. Então, sempre para você não ficar em dúvida, e todos os colegas também, sempre toda segunda-feira nós fazemos esses encontros, exceto no dia da prova. Então, Eu tenho que fazer essa tarefa. Oi? Tem essas tarefas que nem as meninas estão falando aí durante a semana anterior, né? Na Na verdade, assim, né? se você não tiver muito tempo, no tempo que eu deixo das 7h05 até as 7h30, não é muito conteúdo. Geralmente vem uma ou duas questões. Aí vocês conseguem fazer nesse tempinho. Façam no dia mesmo. Não tem... Tá, mas que nem elas estão respondendo essas análises delas ali. Tipo assim, que você tá pedindo, elas fizeram agora, né? Você deu essa tarefa, né? Isso, creio que sim. Então, só para saber, ter uma ideia, porque daí eu tô meio perdida ainda aqui, mas eu tô meio encaixandinha aqui. Tá, Mas desculpa, professora, eu não tenho resposta agora. Não tem problema. Nicole? Oi, prof. Oi. Tá dando para ouvir bem? Porque o microfone estava cortando um pouquinho. Sim, estou te ouvindo bem. Então, eu dei uma pesquisada por agora, porque eu não tinha feito antes. Aí, ali em questão da LER, né, são lesões por esforços repetitivos, e o DOR são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Eu também pesquisei que pode ser pelo ritmo de trabalho intenso, movimento repetitivo, levantamento de muito peso errado, né, como as meninas falaram, a postura inadequada. A falta de ir no banheiro também contribui bastante. Exposição ao frio, a vibrações, doenças crônicas.
Pesquisei sobre uns sintomas, né? Que são dores, sensação de peso e cansaço, formigamento, fisgados, alteração de sensibilidade e fraqueza muscular. Ok. Rodrigo, você. Aí depois eu vou ler o que o colega me enviou aqui, porque eu estragou o fone dele. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Conseguiu fazer, Rodrigo? Sim, eu vi que a DORTS, ali, na verdade, tem um diferencial, que a DORTS, ela tem, na verdade, só um distúrbio osteomuscular, ela não chega a ser uma lesão, ainda é que é uma lesão por risco repetitivo. Ela é mais comum de aparecer nas regiões cervical, ombros, cotovelo, punhos, mãos, região lombar, joelhos. Geralmente ela é causada quando a pessoa faz muito esforço, faz o mesmo movimento com a postura errada. E a melhor forma de prevenir seria justamente corrigir a postura. Você sentar com as costas retas, com apoio, não cruzar as pernas, quando você for se abaixar, dobrar o joelho, e tentar descarregar, tentar distribuir esse peso, o peso do corpo, pelos músculos, para não forçar somente um lugar. Ok, muito bem. Eu vou ler aqui agora o que o colega acabou de me mandar, porque o fone dele havia estragado. Os locais mais comuns que a Léria e a Dort aparecem são região cervical, ombros, cotovelos, punhos, mãos, região lombar e joelhos. Sensação de dor, sensação de peso e cansaço, formigamento, fisgadas, alteração de sensibilidade e fraqueza muscular. A dor altera de pessoa para pessoa de acordo com as atividades que exige de cada um. Então, assim, vocês contribuíram, nossa, perfeitamente o que vocês falaram. Eu não vou repetir, só vou comentar aqui a questão do que é a LER e a DORT. Então, essas duas doenças que acaba cometendo, realmente acontece por esforço repetitivo, por má postura, e são conjuntos de doenças que atingem as estruturas como músculos, tendões, nervos, líquidos articulares, sendo causadas ou desencadeadas e agravados por fatores de trabalho. Então, ou seja, o trabalhador que às vezes trabalha com muito movimento igual. Um exemplo, quem trabalha nessas, que a gente vê muito comum acontecer, quem trabalha nessas empresas que fazem movimento só quase durante o dia inteiro. Então, vai acontecer que vai acometer a articulação principalmente de ombro, região cervical, cotovelos, punhos, regiões lombares. Quem trabalha também em cooperativas, a gente vê que bastante. Eu tenho alguns alunos que trabalham que sempre estavam se queixando de dor. E o que pode ser feito para amenizar essa situação ou até mesmo reverter essa situação? Evitar permanecer em pé ou em mesma posição durante muito tempo. Realizar pausas para descanso durante a jornada de trabalho, isso é bem importante ter um intervalo. Controlar temperaturas, ruídos, iluminações que possam ser fonte de agressão à saúde. Uma coisa que vocês esqueceram, que eu vou puxar a orelha de vocês agora. Gente profissional de educação física nas empresas, ginástica laboral. Então, as empresas, atualmente, elas estão fazendo a contratação desses profissionais, que é um profissional de educação física, que tenha um CREF, ou seja, precisa ter cursado bacharelado, e o profissional de educação física se desloca até a empresa com ginástica laboral. A ginástica laboral ela tem, em média, duração de 15 minutos, e é justamente para ter esses intervalos, essas empresas, então não precisa de roupa própria, para você fazer uma atividade física, geralmente vai acontecer os alongamentos, ou vai ter alguma atividade de relaxamento, para evitar essas situações. Então, o profissional de educação física, ele atua diretamente com ginástica laboral nas empresas. Só foi isso que faltou nas considerações de vocês. Mas todos estão de parabéns. Eu só vou aguardar
a Luciana me enviar. Então, não precisa ser por e-mail, Luciana, pode me enviar pelo WhatsApp mesmo. Agora eu vou enviar beleza. tudo que eu falei para vocês, eu fiz um resumo do que foi dito aqui para vocês, e daqui a pouquinho também já fica disponível o link para enviar no grupo. Vocês agora estão liberados para assistir a aula de vocês lá pelo portal de vocês, tá? Então, tenham uma boa noite. Eu continuo online no grupo, qualquer dúvida é só vocês me chamarem, ok? Boa noite, Prof. Té. Ok. Boa noite, prof. Boa noite, prof. Boa noite.